Fala, Doc! Doc, estamos aqui. Sou felicíssimo porque estamos começando um projeto novo, um projeto chamado Doc Blindado, certo? Nós vamos trabalhar muito forte a questão jurídica que é necessário que todo dentista, todo profissional, não é todo profissional, né? Tenha esse cuidado, esse zelo com ele, com a profissão dele e, obviamente, também com o paciente. Por que é que eu decidi gravar essa série? Já vou começar logo assim. Decidi porque eu passei por alguns perrengues grandes trabalhando na área de estética, por N motivos pelos quais a gente vai discorrer aqui com toda certeza, mas me chamou muita atenção. Vou contar aqui em primeira mão para ti também. Eu fui parar na delegacia recentemente porque a paciente não gostou da cor dos dentes. Como que eu saí dessa? Vou contar para vocês todos esses detalhes, mas como que eu saí dessa e como que essa situação se desenrolou, mas já adianto, se eu não tivesse a documentação bem feita, bem definida, com fotografias, com o contrato muito bem redigido, com alguns pontos importantes, eu poderia me dar mal, muito mal. Não só emocionalmente, mas financeiramente também. Então a gente vai tratar sobre esses assuntos que qualquer um está vulnerável, ou pode estar vulnerável a passar por uma situação como essa. Só para você ter noção, só vou iniciar aqui, ó, presta atenção nas frases que eu ouvi dessa paciente. Olha só o que ela disse. Palavras dela. Eu perguntei, por que você está fazendo isso comigo? Não faz sentido. Eu te ajudei, eu transformei seu sorriso, saiu desse grau para esse grau. Você tinha todos esses recursos para poder... Estava muito mal, chegou num grau terrível, feito por outros profissionais, e eu praticamente salvei sua situação. A frase dela foi, você tem com que pagar. Os outros não. E ainda continuou e falou o seguinte, esse é o preço da fama. Eu disse, caramba, olha onde eu fui me meter. Então, essa situação me tirou realmente do juízo e eu disse, eu preciso tirar algo bom disso. Foi quando eu conversando com alguns advogados me indicaram o doutor que eu vou apresentar para vocês agora, que é fera, é muito bom na área principalmente contratual, e eu já vou contar para vocês, mas olha o risco que eu estava correndo, que eu ainda corro, mas agora eu estou bem menos vulnerável e vou aprender muito agora também. Eu não quero que você passe, você que é dentista, você que principalmente trabalha com a área de estética, vai ser fundamental que a gente discorra sobre esses problemas que não são conversados na faculdade, não são conversados aí nas rodinhas, a galera tem medo, tem receio de conversar. Eu diria que até levam tudo na brincadeira. Qualquer coisa, reclamação, eu mando para casa, vai fazer o que quiser. Então, assim, a gente vai tratar de assuntos muito sérios, mas de uma forma bastante real para você, tá bom? Então fica ligado, porque são vários episódios nessa série incrível chamada Documentalidade que vai mudar a sua realidade. E agora eu estou aqui com o Dr. Frederico Moraes, advogado. Em seu currículo, além de bacharel em Direito, ele é pós-graduado em Direito Tributário e Direito Processual Civil. Já foi professor também, né, da Universidade, a FASE, antigamente era FASE, e da Universidade Tiradentes, correto? E é consultor de diversos profissionais de odontologia desde 2001, com ênfase na elaboração de contratos e termos, orientação jurídica e representação judicial. Não poderia ser alguém diferente para poder a gente estar discorrendo sobre isso. Então, seja muito bem-vindo. Eu acredito que vai ser um bate-papo muito bom. Tem tudo para... A gente já estava tendo um bate-papo legal, né? Mas agora, com ênfase em ajudar ali os docs, os dentistas que estão atuando nessa área de estética. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Glauco. Fico muito lisonjeado com o convite e espero poder contribuir para que os profissionais de odontologia e outros profissionais que assistam a esse importante programa, esse DOC blindado, a poderem entender um pouco melhor a sistemática para poder não passar por problemas como o que o doutor passou e ficar mais certo de que estão desempenhando sua atividade de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais serena, sem ter que enfrentar riscos e problemas no futuro. Perfeito, estamos todos sujeitos. Vamos ambientar aqui o que está acontecendo hoje na odontologia estética, tá? Vou passar meio que um quadro, e obviamente a gente pode discorrer sobre esse quadro, mas é um quadro
que eu entendo como sendo algo nacional e que atinge não só o dentista que atende na classe A, classe B, classe C, qualquer dentista que vai buscar trabalhar com odontologia estética. Veja bem, nós estamos com toda a certeza do mundo num ambiente com muito mais exigência estética. Porém, exigência estética que tem o viés emocional envolvido. Então, para alguns, o que é estética é um determinado ponto, para outros é outro. Temos também maior conhecimento dos pacientes quanto aos seus direitos, quanto às suas, né, obrigações, talvez, e seus direitos. Temos pacientes que estão na rede social buscando o tratamento. De repente, ele encontra um dentista que ele acredita que vai atender às expectativas dele por trabalhos anteriores, então ele tem comparativos muito intensos, latentes. Hoje está autorizado antes e depois nas redes sociais, com algumas regras, mas está autorizado antes e depois. Então, ele vem com uma expectativa bastante alta. Os preços que são cobrados na área estética são preços altos. Ou, eventualmente, ainda que o que é alto, o que é baixo é relativo, mas às vezes as pessoas fazem um sacrifício muito grande para conseguir aquilo e aí, de repente, pode se frustrar. Pacientes são de todos os públicos que a gente atende e dentistas que, às vezes, não possuem sequer auxiliar, atendem num momento muito rápido, não dão a atenção devida e, às vezes, nem tem recepcionista, que dirá contratos. Então, esse é um panorama da odontologia atual. Realmente existe a possibilidade de riscos, estamos sujeitos a riscos, e quais seriam esses riscos que a gente está correndo, para que a gente vá depois debater sobre os nossos contratos e tudo mais. Muito bem, vamos contextualizar. Bora. O profissional de odontologia precisa entender, antes de mais nada, que na relação do profissional com o seu paciente, ele deve se posicionar como prestador de um serviço e o paciente deve se posicionar como consumidor desse serviço. Certo. Portanto, a relação entre o profissional de odontologia e seu paciente é uma relação de consumo. Como a grande maioria das pessoas já sabem, as relações de consumo são regidas por regras próprias, sobretudo a lei específica, que é o Código de Defesa do Consumidor. Para esse tipo de relação, existem duas premissas básicas. Primeira, a boa-fé nos contratos. Todas as vezes que duas pessoas celebram um contrato, presumidamente ambas estão de boa fé. O prestador de serviço vai prestar o serviço da melhor forma possível e o tomador do serviço, nesse caso o paciente, né, se submeterá àquela prestação de serviço, pagará o preço acordado, na esperança de que aquele serviço seja bem prestado e a necessidade, a demanda do paciente seja atendida. Quando isso ocorre, duas pessoas de boa fé, a relação tende a ser uma relação equilibrada e tranquila. Mas nós temos, infelizmente, os casos em que uma ou que ambas as partes estão de má fé. E isso pode desembocar num problema no futuro. Essa é a primeira premissa. Segunda premissa é a seguinte: todo prestador de serviço, e o dentista, como eu já disse, o profissional de odontologia é um prestador de serviço, ele tem a obrigação de dar explicações muito claras, compreensíveis, independente do grau de instrução e de conhecimento que a pessoa para a qual ele está falando tenha. Tem que dar informações muito claras e precisas de tudo, absolutamente tudo que será feito e quais são as possibilidades futuras. O que é que pode dar certo, o que é que pode dar errado, quais são as variantes que podem acontecer no futuro. Aquela foto com o dizerzinho fotos meramente ilustrativas, elas não são suficientes para isentar o profissional de odontologia de uma responsabilidade futura. Por quê? Como nós conversávamos anteriormente, muitas relações hoje em dia estão mercantilizadas. Isso está acontecendo muito na saúde, todas as áreas, inclusive na odontologia, e mais ainda nas áreas ligadas à estética. Ou seja, as pessoas olham numa rede social, no Instagram, no Facebook, na internet, situações belíssimas e ela diz: eu quero ficar igual a esse artista, eu quero ficar igual a essa pessoa famosa. E ela procura um profissional de odontologia da área estética e diz: eu quero ficar assim. E o profissional comete o primeiro erro, diz: eu vou lhe deixar exatamente assim. O profissional pegou a expectativa do cliente e elevou ao máximo. Qualquer coisa abaixo daquilo, o paciente vai interpretar como falha no serviço. E isso é o cuidado... Promessa
Não pode acontecer. A promessa tem que ser sempre de que o profissional vai utilizar todos os meios adequados, todos os meios disponíveis, todo o seu conhecimento técnico, científico e toda a sua experiência para alcançar o melhor resultado possível. Uma promessa de perfeição, ela não existe em nenhum lugar, em nenhum espaço da vida. Não será na odontologia estética que ela acontecerá. Então, o profissional e o paciente podem sim tomar uma coisa como um ideal. Né? Olha, nós vamos tentar ao máximo chegar aqui, certo, mas nós não necessariamente chegaremos nesse ponto. Pode ser que haja uma diferença de coloração, uma diferença de forma, uma diferença de, enfim, dos termos técnicos. Claro, a gente e aí, vai trabalhar naturalmente, eu não entendo todos eles, mas claro, estudei para a gente poder tratar desse assunto. Então, a principal coisa é deixar expectativas dentro de um patamar razoável. Nós temos que entender que o desalinhamento entre expectativa e realidade é que gera frustração. E essa frustração na área estética, ela é muito grande, porque isso influencia no psicológico das pessoas. Tem pessoas que ficam deprimidas, tem pessoas que ficam, né, arrasadas quando não atingem um determinado resultado, mas principalmente se aquele resultado foi vendido, e aí eu dou ênfase a essa informação vendida, justamente porque muitas vezes o profissional de odontologia, no interesse de vender o seu serviço, que é o seu ganha-pão, ele acaba fazendo promessas diferentes daquela realidade que ele realmente pode chegar, e isso desperta no paciente, né, uma expectativa tão grande que no final isso daí pode gerar uma frustração, e de uma frustração gerar um litígio, ir para a delegacia, ir para a justiça. Enfim, um paciente hoje pode tentar quebrar sua reputação na internet, fazendo comentários negativos, até inventando coisas que não existiram. Então é por isso que o profissional precisa se precaver ao máximo. E uma das melhores formas de se precaver é ter tudo documentado, ter tudo muito bem feito, o paciente avisado, o paciente ciente de absolutamente tudo que pode acontecer. E de maneira formal. Não adianta simplesmente o profissional passar de boca ali com o cliente sentado na cadeira do dentista, lá, né, de boca aberta. Aquilo dali hoje tem pouca ou nenhuma validade jurídica. O bom é que o paciente esteja previamente e formalmente avisado de tudo que pode tudo que pode acontecer. Entre o bom e o ruim, tudo que pode acontecer. E ele tenha o livre consentimento para concordar com aquilo ou não. Excelente colocação. Vamos dar um zoom aqui nessa área. Vamos lá. Não estamos falando necessariamente de... vamos pegar um caso que aconteceu comigo recentemente. Uma paciente foi... Eu foco muito na questão da naturalidade. Ou seja, praticamente não parecer que foi feito algo artificial. Então, que a pessoa nasceu daquele jeito é basicamente o meu foco, naturalidade. No entanto, ao final, existe um momento que eu chamo a paciente novamente. E aí, como é que foi? Ou elogios, você percebeu elogios, alguém falou tal, e ela, a paciente frustrada. Doutor, meu marido não notou que eu fiz. E aí, foi a primeira coisa que ela falou, meu marido não notou que eu fiz. Aí ela ficou meio mal assim, disse, tá, mas ninguém perguntou, ninguém notou, porque veja, às vezes ela queria reatar o casamento, de repente. E aí faz uma mudança com esse objetivo, essa expectativa. E aí, de repente, já é aquele marido que não nota. A mulher pinta o cabelo e a pessoa não nota nada. E aí eu caí numa dessa, né? E aí, como é que vai? Sendo que a naturalidade foi o que a gente buscou desde o início, mas ela estava buscando uma outra, chamar a atenção de certa forma. Então, a gente tem que ter um entendimento um pouco mais emocional e psicológico de como tá, quais são os interesses, qual é o objetivo daquele paciente, emocionalmente falando, com a estética que a gente quer dar. E não achar que o que eu vou colocar nela é o que ela vai gostar, deu para entender? Então, a gente vai ter que entrar nesse viés, às vezes, emocional, psicológico, para poder ir desenrolando melhor essa ideia. Dá um zoom, assim, também na questão que o senhor comentou sobre a odontologia estética no Brasil. Me disse se isso é verdade, se você tem conhecimento sobre isso ou não, mas eu conversando com seguradoras, a seguradora me falou que, assustadoramente, nos Estados Unidos, a cirurgia plástica não tem mais seguro, não existe uma seguradora que dá aval, cobertura sobre cirurgião plástico. Por quê?
Porque o índice de reclamação, por motivos N, era absurdo, e o que dá lucratividade para a seguradora é justamente não ter tantos indícios, né? A partir do momento que teve, ela pode ganhar menos ou pouco, mas já acionou alguém e aí já é problema para a seguradora. Então eles decidiram de forma nacional não agir. E a odontologia estética no Brasil, conversando com seguradoras, eles falaram, estamos caminhando para essa situação. Ainda existem valores comparativamente entre cirurgião dentista e medicina, valores assim, muito grandes. Normalmente, com a medicina, pode envolver um dano eterno, durante a vida toda, a pessoa ficar com aquela sequela pro resto da vida. Na odontologia, ainda está um pouco mais restrito a uma determinada situação, um determinado prazo, as correções são mais simples, mas na cirurgia plástica, nem sempre. Então, os valores para a cirurgia plástica são absurdos. 100 mil é pouco. Então, já na odontologia, às vezes, um dano de 60 mil, 40 mil, 100 mil, tá? Então, até vai, é um teto. Talvez não chegue até esse nível. Mas é um risco que a gente está correndo. Sim. E isso é extremamente grave. Deus me livre disso acontecer, porque o problema vai ser, se essa moda pega, e dizem que tudo que acontece lá, né, é só aqui, tá engateando ainda. Então, realmente existe essa possibilidade. Vamos lá. Respondendo à primeira pergunta, existe hoje um termo específico que é muito comum para os profissionais de estética, seja na odontologia estética, seja na medicina de cirurgia plástica, etc., que é o profissional, ele presta, além de um executor de um serviço, o profissional ele é um consultor. Então, quando um paciente procura um odontólogo da área de estética, o odontólogo vai dizer, olha, eu acho que ficaria legal se você fizesse isso aqui. Mas, às vezes, o paciente diz, eu não quero isso daqui. Eu não quero simplesmente o que seria mais natural para mim. Eu quero como esse artista famoso, eu quero como essa pessoa aqui. Então, existe um termo específico que o paciente deverá estar ciente de forma inequívoca, que é, eu fui orientado a fazer assim, mas eu insisti com o médico que deveria fazer de outra forma. E isso deve ter um limite. O profissional que quer vender seu serviço, que quer ganhar seu dinheiro honestamente, também deve estabelecer seus próprios limites. Olha, eu só vou até determinado ponto. Depois disso, eu não vou mais, porque eu tenho certeza que esse paciente vai se arrepender, porque eu tenho certeza que ele vai me culpar, porque eu tenho certeza que todo mundo vai dizer que ele exagerou e por aí vai. Isso acontece muito com o implante de silicones, por exemplo. O médico diz, olha, vou dar exemplos hipotéticos. Claro. O médico diz, olha, implante de silicone nas mamas, né? Cirurgia extremamente comum, há décadas que se faz. E o médico, o cirurgião plástico, diz, olha, eu acho que você ficaria legal com 300 mililitros. Aí a mulher diz, não, eu quero 800 mililitros em cada mama. E aí o médico diz, olha, não vai ficar legal, mas eu quero. Aí o médico diz, olha, eu posso fazer, mas você vai ter que assinar um termo dizendo que eu lhe avisei que não ficaria bom. Para que depois você não diga que eu lhe convenci, ou que eu lhe disse que não teria problema, ou que eu lhe disse que ficaria natural. A pessoa assina. Então, o médico está se isentando da responsabilidade de uma decisão tomada unilateralmente por seu paciente. Na odontologia estética, a mesma coisa. Eu já vi um caso em que houve um clareamento, colocação de lentes, coroas, enfim, que os dentes da pessoa passaram a brilhar intensamente em todo lugar, a ponto de a pessoa não poder, imagine, a ponto de a pessoa não poder sair à noite porque aquela luz de boate, refletia daquele jeito e ficava um negócio bem estranho. E ela quis culpar o médico, mas o médico tinha o termo de consentimento dela e ela assumindo a responsabilidade, ele dizendo que aquilo não ficaria bom, não ficaria natural, que aquilo iria chamar atenção, enfim, tomou todos esses cuidados. E a paciente não conseguiu o seu intento, que era o de buscar uma indenização por danos morais, ela entrou contra o profissional de saúde. Então, preciso tomar muito cuidado com isso, sobretudo na área estética. E o profissional deve ter limite. O profissional disse, olha, isso eu não faço. Isso eu não faço, desejo boa sorte, a senhora vai ter que procurar um outro profissional que se passa a fazer. Isso está dentro do limite ético. Profissional sem ética, uma hora ele vai ter problemas no mercado. Então, o limite é ético do profissional. Eu não vou fazer isso, ponto final. E não há dinheiro no mundo, porque tem pacientes, inclusive, que oferecem mais dinheiro. Eu dobro o seu valor para o senhor fazer isso. Não, eu não vou fazer isso. Então, um profissional que não quer ter problema no mercado, principalmente deve ser ético. Isso se chama demitir paciente.
Tem momentos que precisamos demitir paciente. Eu sou advogado, eu preciso demitir vários clientes que chegam no meu escritório pedindo que eu faça coisa errada. Eu digo, eu não faço coisa errada. Eu, pelo contrário, eu tento consertar coisas erradas que os outros fazem. Então, eu mesmo sou obrigado muitas vezes a dizer, olha, infelizmente eu não tenho como ajudá-lo, desejo boa sorte. Uma situação que está comum demais. Nós temos os limites da ortodontia. Então, a ortodontia, ela modifica o posicionamento do dente. E a resina ou a lente de contato, ela pode até melhorar o posicionamento em determinadas situações. Porém, outras vão envolver desgaste daquele dente. Então, tem situações assim, que a pessoa... E o argumento da pessoa é, não quero fazer o tratamento prévio de ortodontia. Ela fala isso. E aí o dentista, buscar alternativas para fugir disso. Só que ele acaba, nesse momento, cedendo à pressão de dinheiro, e aí diz, não, eu preciso fazer, e aí ele cai. E aí quando ele cai, a bomba é grande. O liame ético é muito tênue, é preciso tomar esse cuidado. A pressa e o não sofrimento são sempre duas coisas. A pressa e o não sofrimento são duas coisas que grande parte das pessoas que procuram um tratamento estético querem. A pessoa não cuidou dos dentes a vida inteira, ou teve o azar de ter uma dentição mal formada, enfim. E aí chega no dentista e diz, olha, eu quero pagar barato, eu quero dentes perfeitos e eu quero logo. E o dentista cai na bobagem de dizer, vou topar o que você está me propondo. Não é assim. O dentista tem que explicar pontualmente todas as fases daquele tratamento, desde os tratamentos menos complexos àqueles mais complexos, a necessidade de cirurgia, a necessidade de implante, a necessidade de exames, a necessidade de acompanhamento periódico, ou seja, que a pessoa vai ter que ir periodicamente, né, fazer em etapas. A pessoa diz, não, eu quero sentar na cadeira com os dentes de um dragão e quero acordar com os dentes de uma princesa da Disney. Infelizmente, a gente sabe que a realidade não é essa. Né? Eu não precisa ser dentista para saber disso, a realidade não é essa. E nós precisamos orientar a comunidade dos odontólogos que trabalham com estética ou não, que eles precisam deixar o paciente muito claro, sem ter o medo de perder o paciente. Isso é muito importante. Se você coloca o que você vai faturar na frente de todos os seus limites éticos, você precisa repensar a sua profissão. Vamos fechar aqui, foi maravilhoso isso daí. Colocar o fator... Repete. Se você profissional de odontologia ou qualquer outro profissional, colocar o seu faturamento à frente dos seus limites éticos profissionais, você precisa seriamente repensar sua atuação como profissional. Perfeito. Isso, nossa, sensacional. Gente, esse é só o primeiro quadro, esse é só o primeiro momento, primeiro episódio. Nós fizemos agora uma introdução, né, de onde que a gente está, o panorama atual e os problemas nos quais você está correndo risco de acontecer. Risco iminente, isso pode acontecer sim. E a partir de agora, nós vamos entrar, se for, já podemos entrar, né? Entrar dentro dos contratos odontológicos que são necessários e fundamentais. Então a gente vai discorrer dentro de cada um a importância de cada item. Fica com a gente e presta bastante atenção, anota as coisas que vocês vão ter. E outra coisa, vocês vão receber essas informações todas, né? O contrato que a gente está discutindo e tudo mais, vai ficar bem fácil para você também poder acompanhar. É isso aí. Muitíssimo obrigado, tamo junto.